Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Mercado de carbono e economia verde no agro. Vamos aprofundar análises desde o uso de novas tecnologias até a monetização de florestas no Brasil. A transição para a economia verde necessita de alguns avanços e um deles foi feito no último mês, quando o governo brasileiro publicou um decreto regulamentando o mercado de carbono no Brasil. O mercado de créditos de carbono funciona como um sistema de compensação das emissões de gases do efeito estufa. Nele, créditos são gerados por empresas que diminuem as emissões de gases com a possibilidade de venda de títulos para outras companhias ou até países que não conseguirem atingir as metas de redução. A discussão é que técnicas já utilizadas no campo, como o sistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, áreas de vegetação nativa preservadas nas propriedades rurais, poderão ser usadas na geração destes créditos e também comercializados. A gente vai tratar de tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos conhecer os nossos painelistas de hoje? Apresento a vocês Rodrigo Lima, ele que é sócio-diretor do Agroícone. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, uma satisfação recebê-lo. Obrigado pelo convite, Karen, é um prazer. Da mesma forma. Recebemos também Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial. Seja muito bem-vindo, Gustavo, uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui no programa Hora H do Agro com vocês. Muito obrigada. Recebemos também com muita alegria Renata Nogueira, gerente de sustentabilidade da Cargill. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Kellen. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante como esse. Muito bem. Eu vou voltar com vocês já. Antes, vamos apresentar para os nossos convidados a primeira rodada de hoje, que é sobre o mercado de carbono. Eu volto já. E a gente vai conversar aqui um pouquinho. É justamente sobre mercado de carbono que a gente vai tratar nessa primeira rodada. Um decreto publicado em maio pelo governo federal regulamentou o mercado de carbono no Brasil. A medida prevê a elaboração de planos para setores da economia e cria diversos tipos de crédito, como o de carbono, o de metano, e possibilita também o registro da pegada de carbono de vegetação nativa e do solo, contemplando produtores rurais e florestas protegidas em propriedades rurais. Enquanto isso, iniciativas do governo já começam a colocar em prática a comercialização de créditos de carbono. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, realizou o primeiro leilão de compra de crédito de carbono da história. O objetivo do projeto piloto é desenvolver o mercado voluntário para a comercialização desses créditos. De 11 propostas recebidas pelo banco, 5 delas foram selecionadas, significando a compra de 8,7 milhões de reais em créditos de carbono. E é com essa discussão que a gente começa a primeira rodada com os nossos convidados. Rodrigo, essa discussão é uma discussão ainda recente e eu gostaria que você explicasse para nós. Primeiro, o que muda com esse decreto publicado pelo governo que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. E se você achar importante, é bom explicar para a nossa audiência onde é que nós estamos tratando-se de mercado de carbono no Brasil. Bastante avançados ou ainda dando os primeiros passos? Bom, Kellen, você traz um ponto de partida, coloca a bola no jogo e é super importante, porque todo mundo está vendo muito essa discussão de mercado de carbono, das metas do Brasil lá no Acordo de Paris, o mundo inteiro tratando o mercado de carbono. Hoje já se estima aí que tem 68 mercados de carbono no mundo, alguns de países, outros de estados, né? E eu penso que o passo que o governo deu é importante, criando uma regulamentação mínima sobre o tema. Mas acho que a gente está muito longe ainda de ter um mercado de carbono. Eu lembro de estar na COP26 lá em Glasgow ano passado, onde se aprovaram as regras do mercado de carbono regulado, né, que é o mercado de carbono dentro do Acordo de Paris,
Existe o mercado voluntário, que é quem não tem meta, obrigação de reduzir emissões, certo? E o regulado é quem tem obrigação. Os países que criam metas para os setores que, por sua vez, vão ter que reduzir a emissão e compensar comprando crédito de carbono, e por isso existe o mercado de carbono. Então, eu lembro de estar lá em Glasgow ano passado, quando se definiram as regras principais, né, desse mercado. Agora tem um monte de detalhe que precisa ser acordado, inclusive tem reunião na Alemanha a partir de semana que vem. E eu vi gente falando assim, e aí, será que em janeiro já dá para ganhar dinheiro com o meu crédito de carbono? Eu falei, calma, porque primeiro precisa definir muita coisa, e eu acho que a gente tem que pensar, eu gosto de pensar da seguinte forma, eu só vendo alguma coisa para alguém se tiver quem queira comprar. E como vai ter um monte de gente querendo vender, vai ter um monte de tipo de crédito, um crédito mais bonito que o outro, um crédito mais chamativo que o outro. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu acho que a gente está num momento no Brasil de começar a regulamentação, e a gente só vai ter um mercado interno de carbono se tiverem metas para alguns setores reduzirem emissões. Eu acho que o Brasil nunca vai ser só um vendedor de crédito de carbono para o mundo. Isso é uma questão importante que precisa ser amadurecida, tá? Para depois a gente poder discutir se eu vou conseguir gerar crédito de carbono na agropecuária, plantio direto reduz emissões? Sim. Integração lavoura-pecuária-floresta reduz? Sim. A questão é capturar isso do ponto de vista metodológico, científico, e conseguir comprovar para um comprador que aceite comprar o seu crédito, porque, realmente a Kellen está reduzindo emissões, tem uma metodologia por trás, eu estou de acordo com isso e eu topo comprar o crédito dela. Não compro do Gustavo, porque o do Gustavo ali é um outro crédito, eu prefiro comprar o dela. Então a gente precisa enxergar como um verdadeiro mercado. E aí a gente precisa definir mercado interno, se vamos ter, demanda por crédito no mercado interno, e mercado externo, para depois tratar de mercado voluntário, que é quem não tem meta obrigatória. Então, eu acho que o decreto é importante para dar um primeiro passo, mas eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, até porque para integrar o nosso mercado no mercado regulado do Acordo de Paris, vão ser uns 4, 5 anos ainda, até pela começar a ter comercialização de crédito no mercado regulado, a gente está falando aí de uns 4 anos. Tá certo. Então, estamos dando os passos iniciais. Muitas questões você já colocou aqui na mesa, hein, Rodrigo? Pelo menos 4 anos, ele acabou de dizer. Aí fez um ponto aqui que vai ser oportuno demais para a gente trazer para o Gustavo. Ele falou sobre as metodologias científicas que vão ser usadas para mensurar essa pegada de carbono e depois partir para uma comercialização, ou seja, é um passo importante. Trouxe vários aspectos em relação ao mercado regulamentado, ao mercado voluntário, e a gente vai seguir nesta conversa, Gustavo, com você. Eu aproveito o link deixado pelo Rodrigo sobre as metodologias científicas para as capturas, ou melhor, para a medição desses créditos de carbono. Gostaria de perguntar para você, Gustavo, qual é o potencial do agro para a geração de créditos de carbono na sua visão e que iniciativas a própria Embrapa está adotando para melhorar essas metodologias que vão medir e depois gerar os créditos para que esses créditos sejam vendidos, né? Fantástico, Kellen. O Rodrigo deu um gancho perfeito mesmo. Nós temos que ter métricas nacionais. Não é protecionismo, não é nacionalismo, é simplesmente ter as métricas que sejam condizentes com uma realidade de clima tropical, de agricultura e de pecuária tropicais. Por quê? Porque quando nós simplesmente importamos métricas tidas lá dentro do IPCC, nós estamos subestimando muitas dos potenciais que nós temos de sequestro de carbono dentro do balanço de carbono no sistema solo-planta-atmosfera. Isso é importante dizer porque simplesmente dizer sobre emissões de gás de efeito estufa, você está suprimindo da discussão o principal componente de sequestro que está ligado às boas práticas agropecuárias. Então, nós temos, dentro da ciência agropecuária, dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, mas principalmente dentro da abnegação e da disponibilidade do produtor rural em adotar boas práticas dentro de suas propriedades, nós temos um imenso volume, um patrimônio de dados relacionados ao carbono que podem contribuir demais com essas métricas relacionadas ao mercado. E nós podemos separar isso em 2 grandes universos.
O primeiro, um universo de vegetação nativa contida dentro dos estabelecimentos agropecuários e dos imóveis rurais brasileiros. Isso pode ser medido, quantificado através de imagens de satélite e pode ser certificado por meio do Cadastro Ambiental Rural, que agora está entrando numa fase importantíssima de validação desses dados. Com a validação disso, nós podemos ter um blockchain relacionados à vegetação nativa, às áreas dedicadas à vegetação nativa por cada produtor rural brasileiro. Na outra ponta, nós temos todas essas boas práticas citadas pelo Rodrigo, ILPF, fixação biológica de nitrogênio, uso de dejetos animais, ciclagem de nutrientes, boas práticas no uso de fertilizantes. É um cabedal de práticas agropecuárias sustentáveis que o Brasil já utiliza e pode entrar dentro dessas quantificações. Então eu vejo esse mercado como muito promissor e também fico atento a esse detalhe que o Rodrigo mencionou, dessa possibilidade de os mercados escolherem quais créditos de carbono vão querer comprar. Isso pode ser um problema para o Brasil, porque muitas vezes ele pode ser dito que o método utilizado não é tão preconizado como os do IPCC, mas nós temos que ter uma ciência, números, mapas, fatos dedicados principalmente a números nacionais, para que a gente possa defender os nossos métodos em qualquer fórum internacional. Excelentes pontos que vocês trazem, a gente fica bastante interessado nessa discussão quando a nossa audiência vê aqui embaixo que está escrito, né, do uso de novas tecnologias à monetização de florestas no Brasil. Vocês ouviram que o Gustavo acabou de falar sobre o uso da tecnologia blockchain para mensurar ou para colocar esses dados de vegetação nativa num ambiente de mercado de carbono, ou seja, vejam como essa discussão está avançando. Antes de passar para a Renata, Gustavo, eu só gostaria de fechar esse ponto com você. Você defende uma métrica nacional que levaria em conta as peculiaridades da agropecuária brasileira, do nosso clima, por exemplo, das condições de vegetação que temos aqui. Objetivamente, essas métricas já estão em construção pela Embrapa, elas já existem. E qual é a questão, o termômetro, onde nós estamos nesse momento? Nós estamos numa fase de pesquisa muito interessante, principalmente compilação de dados de várias regiões do Brasil, para que a gente possa ter indicadores de sustentabilidade para cada um dos nossos territórios. Mas o que me chamou a atenção foi uma notícia dessa semana, que o BNDES, junto com o Ministério da Agricultura, fez um chamamento público agora para que empresas, para que setores da universidade, da pesquisa, se juntem nesse esforço nacional de gerar métricas consistentes e padronizadas para a nação. Isso é um salto muito interessante, porque vai congregar informações que muitas vezes estão dispersas dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, dentro de diversos órgãos da academia, e juntar, chamar todo mundo para uma mesa de debate que seja mediada por agentes governamentais e dê uma padronização para esses dados, para que eles possam ter uma maior capilaridade e uma maior difusão para o conhecimento de todos, para a aplicação real desses conceitos que saem da academia e vão para a realidade do mundo e do mercado. Aí você, Gustavo, agora me deu deixa o link para eu trazer a Renata para essa conversa. Ele diz que saem da academia e vão para o mundo, para o mercado. É justamente a Renata que está aqui representando esse mundo, esse mercado, através da Cargill, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, uma das maiores companhias de agro também. E a minha pergunta para você é essa, Renata: como que você enxerga esse mercado hoje, o mercado de carbono, essa discussão aqui sobre métricas, como a Cargill está trafegando nesse ambiente, entre o mercado doméstico, entre a expectativa do cliente no mercado internacional? Conta pra gente. Bom, a gente vê um movimento muito interessante no setor privado, né, com relação a esse tema. A gente vê que não é de hoje que empresas de todos os segmentos estão assumindo compromissos significativos, incluindo até net zero, para reduzir sua pegada de carbono, e fazendo isso de diferentes maneiras, como reduzindo as suas emissões no processo produtivo, na cadeia de fornecedores, que a gente chama de escopo 3, compensando as suas emissões por meio de compras de créditos de carbono no mercado. Então, essa regulamentação do mercado de carbono brasileiro é extremamente importante,
para o setor privado também. E nós aqui, a Cargill assumiu o compromisso público de reduzir as emissões em nossas atividades lá em 2018, desculpa. Então, já tem bastante tempo que a gente assumiu esse compromisso. A gente estabeleceu uma meta global de reduzir 10% os gases emitidos nas nossas operações entre 2017 e 2025. Isso, na prática, é uma redução de cerca de 1 milhão de toneladas métricas de dióxido de carbono, algo equivalente aí a 270 mil carros a menos nas estradas. Então, temos metas de redução também para a nossa cadeia de fornecimento, que é o escopo 3, que é de 30% até 2030, base as nossas emissões de 2017. A gente sabe que são metas muito desafiadoras e, por isso, nós estamos construindo um conjunto de soluções para os nossos clientes que também buscam descarbonizar suas cadeias de suprimentos e queremos dar suporte para que eles encontrem as melhores soluções baseadas nos seus objetivos e necessidades também. Não basta só estabelecer as metas claras, para reduzir o nosso impacto climático. A gente quer e precisa, e aí não só a Cargill, todas as empresas a gente precisa apoiar os nossos clientes para que eles de fato consigam reduzir suas pegadas, A gente já tem alguns exemplos muito interessantes aqui na Cargill. Por exemplo, temos um programa que chama Regen Connect, que é um programa de agricultura regenerativa que está sendo desenvolvido na América do Norte. É um programa que conecta as duas extremidades da cadeia de suprimentos, os agricultores e os clientes demandantes. O programa paga aos agricultores pelos resultados da adoção de práticas de agricultura regenerativa, incluindo, como já foi dito aqui, o plantio direto, culturas de cobertura, o uso de microbiológicos, enfim, uma série de critérios da agricultura regenerativa. E agora a gente está entrando no segundo ano do programa e a gente quer expandir para mais 15 estados nos Estados Unidos. A nossa divisão também de transporte marítimo, que é a Cargill Ocean Transportation, tem um compromisso firme também com a descarbonização do transporte marítimo e a gente está tentando impulsionar várias iniciativas que ajudarão a indústria como um todo a acelerar as transformações que são necessárias e o alcance das metas de gases de efeito estufa também. E, obviamente, isso impacta no alcance das nossas metas como empresa. Então, a Cargill tem trabalhado muito nessa agenda de agricultura sustentável, é o que os nossos produtores querem, nossos clientes demandam e o planeta precisa. A gente vê a agricultura como parte da solução climática, não como parte do problema. A gente está avançando muito por meio de parcerias com os produtores rurais, organizações não governamentais, academias, governos, e a gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir todas as respostas que a gente precisa. Nós temos aqui no Brasil um programa também muito interessante, que é um programa de certificação que chama 3S, temos também outras certificações como a RTRS, temos o programa setorial AgroPlus, a gente também criou alguns anos atrás um fundo de 30 milhões de dólares para apoiar projetos inovadores que buscam soluções que conciliem produção e conservação, e nós acabamos de lançar também um edital para selecionar projetos de restauração de vegetação nativa em áreas prioritárias e preferencialmente na nossa cadeia de grãos. A gente sabe que a restauração de vegetação nativa é uma ferramenta excelente para a regularização dos produtores rurais, importantíssima, e é também importantíssima para a mitigação das mudanças climáticas. Além de tudo isso, por meio da restauração de vegetação nativa, a gente consegue criar também centenas de empregos. Então, com esse edital, a gente quer restaurar cerca de 15 mil hectares de vegetação nativa nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. E temos mais novidades vindo por aí, em breve vamos comunicar mais programas e mais ações que visam dar suporte ao produtor que, junto com a gente, quer descarbonizar o mundo, o planeta. Muito bem. Agora, Renata, você trouxe vários exemplos de questões práticas que já estão incluídas nas rotinas do mercado privado, citou exemplos lá do hemisfério norte, citou exemplos aqui para agricultores brasileiros. Um último ponto para a gente encerrar a primeira rodada, a gente começou com uma provocação lá do início do Rodrigo, falando sobre uma métrica que fosse mais uniforme, que pudesse potencialmente ser usada
de uma maneira mais universal. Aí a gente avançou para esse desafio, né, de como é que são as metodologias científicas para mensurar, por exemplo, o mercado de carbono, e ouvimos do Gustavo a informação de que está havendo uma pesquisa e que há uma intenção de construir uma métrica também nacional que leve em consideração as nossas peculiaridades. E aí eu gostaria de finalizar perguntando a você, como você tem visto essas métricas hoje no mercado privado, o que é o mais demandado? A ideia de uma métrica nacional seria bem aceita pelo mercado externo ou não? Há uma necessidade de universalizar, ter um padrão internacional na sua visão? Eu entendo que os mercados consumidores, inclusive os mais exigentes, entendem que a gente tem uma agricultura de ponta aqui no Brasil e que a métrica que a gente usa, a metodologia que a gente usa precisa considerar essas práticas diferenciadas. Então, eu sim acredito que isso vai ser bem aceito. A gente tem visto a Embrapa trabalhando muito nisso, né, na questão da carne carbono zero, tem um estudo da soja carbono zero. A Embrapa é uma instituição extremamente reconhecida internacionalmente e acredito que essas métricas vão vir ao encontro do que o mercado consumidor também espera do Brasil. Excelente. Alguém mais gostaria de fazer um ponto nessa discussão ou podemos avançar? Rodrigo, Gustavo? Kellen, se eu puder pegar um ponto aí dentro do que o Gustavo trouxe, especialmente quais são os números da agropecuária tropical, sabe? Isso é super relevante, porque nós temos ótimos dados, certo? Só que se a gente não usar dados muito, muito consistentes, que reflitam a realidade do que é plantio direto lá no Mato Grosso, que é plantio direto no Rio Grande do Sul, o dado de emissão não vai ser igual, porque está tratando de biomas diferentes, solos diferentes. Mas se a gente não tiver capacidade de fazer isso, a gente fica usando o dado padrão de clima temperado e quem é prejudicado somos nós. Então, assim, o Brasil, com a pujança e a força que tem em agropecuária e a importância que a agenda de mudanças do clima ganhou, é impensável a gente não jogar o jogo. E aí a gente tem que ter a chuteira boa para jogar, tem que ter os apetrechos para poder jogar. E a questão de dados é fundamental, porque no próprio mercado de carbono, se a gente chegar a ter tecnologias que sejam metodologias aceitas, elas vão ser aceitas se elas forem robustas. Se elas forem algo meia boca, não vai ter demandante do seu crédito. É igual o vinho. A Kellen gosta de tomar Pinot Noir, a Renata gosta de tomar Chardonnay. A Renata não toma Pinot Noir, ela não vai tomar, não é obrigada a comprar. A empresa no mercado voluntário vai comprar o que ela quiser. Se você tiver um vinho bom que ela compra, ela vai lá e compra. E aí a gente tem que ter respaldo para isso. Por isso que metodologia, dados, ciência por trás do que é a agropecuária brasileira é fundamental. E aí, Gustavo, acho que a Embrapa tem um papel central nisso. Muito bem, gente. Excelente primeira rodada. Eu volto com vocês em alguns segundos, porque a gente vai começar a segunda fase da nossa discussão. E aí, gostaram? Interessantíssimo, né? Sobre mercado de carbono, onde nós estamos, as métricas que vão ser usadas para essas comercializações e mensurações, o uso da tecnologia com blockchain aliada à vegetação nativa que já existe, mais o que está acontecendo no mercado privado, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, em práticas visando sustentabilidade, uma produção aliada à preservação, e a gente viu vários exemplos também nessa primeira parte. Vamos continuar, porque o assunto vai longe. No fim de maio, agora, os Estados Unidos permitiram que agricultores inscritos no último ano do programa de reserva de conservação encerrem o contrato com o governo. A medida, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, dá flexibilidade para que o produtor rural de lá possa plantar nessas áreas e reduzir a pressão nesse momento de alta dos alimentos causado pela guerra na Ucrânia. No programa de reserva de conservação dos Estados Unidos, os agricultores deixam de realizar o plantio da safra para que técnicas de preservação sejam implantadas naquela área mediante um pagamento anual realizado pelo governo. Esse tema chamou muita atenção aqui no agro do Brasil também, porque foi entendido por diferentes especialistas ligados à área de sustentabilidade como um recuo na política ambiental lá nos Estados Unidos. A gente começa a segunda rodada perguntando a você, Rodrigo.
Alguns analistas do mercado financeiro disseram agora nos últimos dias que está havendo um enfraquecimento das práticas ESG, que são aquelas práticas de companhias voltadas a meio ambiente, parte social e governança. Inclusive, uma reportagem do jornal Financial Times, por exemplo, citou que a elevação dos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional mudou a visão de investidores que acreditam que apostar em iniciativas de baixa impacto no ESG significaria ter baixos retornos financeiros. Pergunto para você, o ambiente, a conjuntura atual de alta dos alimentos fez com que as práticas ESG perdessem força? E como você vê a adoção dessa política no governo Biden em relação às áreas de conservação? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Conservation Reserve Program americano, ele é um programa voluntário que o produtor que quiser pode parar de produzir na área durante 10 ou 15 anos e recebe um pagamento por ano, certo? É o sonho de consumo que nós adoraríamos ter e não temos. Tudo bem. É diferente da área de preservação permanente, da área de reserva legal, que é uma lei que obriga a ter isso e a reserva legal você pode até usar em casos específicos, a PP não. É um enfraquecimento da conservação? Entendo que sim, mas é uma área que poderia voltar a ser utilizada no final do contrato, certo? E lá pode explorar a caça nessas áreas também, coisa que nós não temos aqui. Então, eu entendo que é um enfraquecimento, mas eu não entendo que a comparação com o Código Florestal seja exatamente comparável, tá? Por que eles estão fazendo isso? Por conta da demanda, da necessidade de produzir mais alimentos por conta da guerra e ainda pandemia, mas especialmente pela guerra, tá? Agora, que isso signifique um enfraquecimento do universo ESG, eu não acho, tá? Eu tendo a crer, Kellen, que naturalmente, se a gente vê aí o que está acontecendo com petróleo e com gás por conta da guerra, e a demanda de petróleo e gás, especialmente na Europa, que dependente de Rússia, claro que aí, quando você está com a corda no pescoço, você vai usar a energia suja, a energia que tiver disponível, certo? Por que eu acho que não é um enfraquecimento do universo ESG? Porque toda a discussão do ambiental, social e governança tem a ver com uma transição e uma cesta de energias, e de novo, o Brasil acho que tem uma posição muito particular em relação a isso. Por quê? Porque o ESG quer premiar exatamente a energia renovável, certo? Em detrimento da fóssil. Se a Europa tivesse a cesta de energias renováveis necessária para não depender da fóssil, ela estava confortável. E aí o ESG não seria bom? Não, ele é desejável cada vez mais. Só que no momento de crise, onde o cerco aperta, porque daqui a pouco o inverno chega, e aí você não tem energia para esquentar a casa, e aí a Europa morre, você morre congelado, a coisa muda de figura. Então, eu vejo que no curto espaço de tempo, pode-se dizer e se ter essa percepção que a ESG, acabou essa onda. Eu entendo que não. Porque justamente a gente precisa dessa transição energética, dessa cesta de, exemplo, biocombustíveis no Brasil. Hoje você tem etanol de milho sendo vendido na Amazônia, produzido no Mato Grosso. Por quê? Você precisa ter etanol na mistura da gasolina, pelo menos, certo? Se não for 100% etanol. E a gente tem etanol de milho, segundo a safra, super positivo em termos de emissões. Isso não é bom para o Brasil? Eu não consigo enxergar que não. Isso gera diversos empregos, novos negócios, renda, tributo, energia renovável, redução de emissões. E eu gosto de pensar, sabe, Kellen, que tudo isso que a gente está discutindo aqui, e o agro agrega muito a isso, inclusive na parte de energia, com os biocombustíveis, agora biometano, dentre outros potenciais produtos, tudo isso não é feito por ninguém que faz tudo isso por conta da agenda climática. A gente faz isso para desenvolver, para crescer, para ganhar dinheiro, para melhorar, para inovar, e tem um benefício climático. Então, e eu gosto de falar isso porque, às vezes, dependendo de como se traga a discussão climática, tem que reduzir emissões.
redução de emissões é algo consequente ali de uma determinada atividade, de uma determinada prática. E hoje se precifica a redução de emissões, como a Renata falou. Então, eu não acho que ESG é algo passageiro. A guerra, sim, traz uma tensão em relação a isso. E o Brasil tem, pensando na agropecuária, com o plano ABC+, por exemplo, tudo que está proposto lá, quase 73 milhões de hectares de áreas adotando tecnologias em 10 anos, até 2030, quais serão os benefícios que o ABC+, traz para a agropecuária brasileira lá em 2030, se a gente puder conversar de novo, né, Gustavo? O que isso traz de benefício para a agropecuária brasileira, para o bolso do produtor, para a comida na mesa, para a diversificação e também para a tal da redução de emissões e adaptação à mudança do clima? Tá certo. Quais são as cestas de energia que a gente gera? Isso aí é tudo ESG, do ponto de vista ambiental, pelo menos. Então, acho que não é uma onda passageira, não. Muito bem, obrigada, Rodrigo. Gustavo, quero saber a sua opinião, como você classifica essa postura observada lá no governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente está citando aqui porque ele é um player que compete com o Brasil no mercado internacional, e se você acredita que o momento atual, a conjuntura de pressão de energia, a pressão com alta dos alimentos vai afrouxar as regras ambientais em algumas regiões do mundo, por exemplo, os países que são mais dependentes, né, e que vivem numa condição mais vulnerável na produção de alimentos. Perfeito, Keren. Bom, o Rodrigo mencionou bem, os Estados Unidos não tem o Código Florestal, né? Então, eles não têm essa exigência de preservar APP e reserva legal, então o produtor que o faz, ele é remunerado pelo Estado para isso. Essa ação tida lá nos Estados Unidos agora, eu classifico assim, ela teria algum paralelo com o futuro do Código Florestal brasileiro quando forem implementadas as cotas de reserva ambiental, que é quando um produtor que tem um excedente de vegetação nativa, ele conversa com quem tem um déficit de vegetação nativa e eles entram em acordo por uma troca dessa cota de reserva ambiental. O paralelo que eu faço é que seria como se o produtor que tem um excedente quebrasse o contrato com o produtor que tem um déficit, ou seja, ele vai deixar de ter aquela área imobilizada, um excedente de vegetação nativa que ele tinha, e vai colocar isso para o mercado, principalmente para a produção de alimentos, sem nenhum tipo de quebra de contrato. Seria o paralelo que eu faço sobre essa questão dos Estados Unidos. E por que eu acho que eles fizeram isso? Porque eles verificaram, principalmente, o preço dos alimentos começou a impactar de forma significativa a população deles. Então, veja, foi o preço dos combustíveis que impactou o S, o social da sigla ESG. Então, como o preço disparou, a sociedade, seja ela rural ou urbana, começou a sofrer com altos preços praticados, então o social foi prejudicado, por consequência teve que haver um ajuste no ambiental. Então, eu concordo com o Rodrigo, que não é um enfraquecimento da agenda ESG, mas sim um ajuste necessário que ela precisa ter para que todo mundo comece a compreender que o ambiental, o social e a governança, eles são realmente indissociáveis. Se um desses elos fraquejar, todos os outros dois vai precisar entrar em um acordo para começar a equilibrar de novo essa balança. Dito isso, eu lembro que nós estamos passando por um momento de guerra, uma guerra que impactou não só como comumente impactava os preços, principalmente dos combustíveis, mas dessa vez impactou os mercados de alimentos. Isso causou um desabastecimento global que, se está sendo observado nos Estados Unidos, na Europa, uma crise de abastecimento e elevação de preços, que chega também no Brasil, nós estamos vendo a nossa cesta básica subir. Eu peço um exercício para a gente pensar em como está a população da África hoje, que é só adquirir os alimentos que sobravam dos demais países. Eles estão sendo os maiores impactados por uma crise maior de desabastecimento. Então, nós temos que pensar em todos os elos do ESG para que nenhuma das categorias de pessoas, nenhuma das nações, nenhum dos mercados consumidores possa ser desabastecido a ponto de gerar crises humanitárias decorrentes de uma imposição muito forte de qualquer um dos elos dessa agenda. Também lembro que a imposição do ESG pelos mercados, sejam eles os mercados consumidores, sejam as traders, sejam os intermediários, tem que ser escalonado.
Porque nós temos categorias de produtores muito distintas em qualquer lugar do mundo. Principalmente produtores mais capitalizados, mais tecnificados e com acesso a recursos, acesso a advocacia, a consultores, eles vão ter uma facilidade maior de se adequar a essa agenda. Mas os pequenos produtores, os médios produtores, os menos tecnificados, eles precisam de prazo para adequação a essa agenda. Então, na Embrapa, a gente sempre tenta conversar sobre isso com os agentes financeiros, conversar com os mercados, para ter uma atenção especial ao tempo que os pequenos produtores e os médios produtores precisam ter para se adequar a essa nova agenda. Muito bem, obrigada, Gustavo. Renata, você concorda que é preciso tratar os diferentes de uma forma diferente quando a gente fala em adoção de prática de ESG, ou seja, o ritmo, a característica de cada agricultor, a depender da região em que ele está? E também gostaria de saber se, na sua opinião, o contexto de alta de alimentos e de energia gerou um enfraquecimento na pauta ESG. Acho que eu vou chover um pouco aqui no molhado. O Rodrigo e o Gustavo já cobriram esse tema assim de forma brilhante. É isso mesmo, a gente vai precisar fazer alguns ajustes para garantir esse equilíbrio, né, do tripé da sustentabilidade. As questões ambientais são tão importantes quanto as questões sociais, econômicas, de governança. Então, no momento que a gente vive, em que a questão da segurança alimentar está tão latente, esses ajustes são essenciais, fundamentais. Eu, sim, concordo que a gente precisa olhar para os diferentes de formas diferentes, né? As necessidades são diferentes, as demandas são diferentes e por isso as soluções também têm que ser diferentes, né? E a gente tem uma cadeia bastante diversa aqui na Cargill. A gente está falando de cerca de 15 mil fornecedores em diferentes locais, né? Em todos os biomas brasileiros, de novo, com diferentes demandas, diferentes necessidades, e por isso que a gente fala que é tão complexo a gente resolver essa questão da sustentabilidade e garantir que 100% da nossa cadeia seja realmente sustentável, né? Porque não existe uma solução. A gente tem que realmente entender o que acontece dentro de cada uma das propriedades que fornece produto agrícola para a Cargill e pensar em soluções que vão ao encontro do que os nossos produtores precisam. E por isso que é tão importante a gente fazer a rastreabilidade da nossa cadeia, né? A rastreabilidade é um tema super atual, que os mercados mais exigentes vêm demandando cada vez mais, e a gente posso garantir aqui que isso tem sido cada vez mais uma demanda. Não foi a guerra, não foi a pandemia que atrapalhou, né, o processo que a gente vem desenvolvendo já há anos para concluir a rastreabilidade da nossa cadeia, e a gente percebe que os mercados consumidores continuam demandando esse trabalho, né, não só da Cargill, mas de todas as empresas. Então a gente vê assim, sim, alguns ajustes vão precisar acontecer, mas tem coisas que vieram para ficar e que a gente percebe que as demandas vão continuar exatamente como elas sempre foram. Excelente. Para fechar esse ponto, eu gostaria da sua experiência no mercado, Renata, sobre o uso de tecnologia. Você acabou de falar sobre rastreabilidade, no bloco anterior o Gustavo falou sobre tecnologia blockchain. Eu gostaria de entender como essas novas tecnologias estão sendo usadas a serviço das boas práticas de sustentabilidade que são demandadas por mercados mais exigentes, conforme você destacou. Bom, sem dúvida alguma, para essa questão da rastreabilidade, a tecnologia não só ajuda empresas como a Cargill, mas viabiliza. Sem a tecnologia, a gente realmente não consegue fazer a rastreabilidade da nossa cadeia, principalmente numa cadeia tão grande e tão espalhada, né, como a nossa. Outra questão extremamente importante é o próximo passo da rastreabilidade, né? A gente sabe, né, a gente concluiu agora o mapeamento de toda a nossa cadeia do Matopiba, então a gente sabe todas as fazendas que fornecem soja para a gente, e agora a gente precisa entender o que acontece dentro de cada uma dessas fazendas. E sem a tecnologia a gente não consegue fazer isso. E quando eu falo entender, é saber se aquela propriedade rural, ela está em compliance com o Código Rural, com o Código Florestal, desculpa, se aquela fazenda tem um excedente de reserva legal, que de repente a gente pode oferecer ao produtor rural uma solução como um programa para gerar crédito de carbono, um programa de pagamentos por serviços ambientais, um programa de agricultura regenerativa. A gente tem como saber se ali naquela propriedade o produtor tem também pecuária, e aí a gente pode oferecer para ele um programa de assistência técnica para que ele integre a lavoura, a pecuária e
talvez até a floresta, né? Então, conhecer, para que a gente conheça e ofereça as soluções adequadas, a tecnologia é essencial para a gente. Muito bem, muito obrigada, Renata. Obrigada, Rodrigo, Gustavo, a gente volta com vocês já já. A pandemia da Covid-19, seguida pela guerra na Ucrânia, evidenciou um grande temor mundial, o de desabastecimento de alimentos. Em um contexto de crise militar e sanitária, onde a segurança do alimento foi colocada em xeque, o Brasil surgiu como uma potência capaz de exportar esses alimentos para o mundo sem deixar de preservar o meio ambiente. Ele só não surgiu, ele se manteve e se destacou, né? Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que a Europa está mudando a visão sobre o Brasil quando o assunto é meio ambiente e economia verde. Vale lembrar que a agropecuária do Brasil é muito criticada no exterior e considerada muitas vezes uma vilã nas práticas ambientais. No ano passado, uma carta assinada por diversos artistas, entre eles o ator Leonardo DiCaprio, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não fechasse um acordo com o Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, também é um forte crítico do agro brasileiro e é considerado um dos principais responsáveis por barrar o acordo comercial, o avanço naquele acordo, né, entre Mercosul e União Europeia, alegando que o Brasil não está em conformidade com a agenda de proteção ambiental, a agenda do clima do bloco econômico. Segundo esse movimento todo, a Comissão Europeia publicou, seguindo esse movimento todo, a Comissão Europeia publicou no ano passado o Acordo Verde, ou também conhecido como Green Deal. Entre as medidas propostas está a proibição da compra de produtos agrícolas de outros países provenientes de áreas de desmatamento ilegal e legal, ou seja, de áreas onde o desmatamento é permitido pelos governos. Vamos começar essa rodada com todos esses tópicos em análises. Convido os nossos convidados. Pauta cheia, hein, gente? Temos desde o Acordo Verde, desde a declaração do ministro da Economia em Davos e também as questões que envolvem a imagem do Brasil no exterior. Pergunto a você, Rodrigo, como é que está essa proposta da União Europeia, que precisava de aprovação no Conselho e Parlamento Europeu, chamado Acordo Verde, que poderia limitar compras da Europa para produtos do Brasil vindos de desmatamento legal ou ilegal? Qual é o status da situação? Kellen, o European Green Deal, o pacote verde, né, na verdade ele cria base para que a União Europeia defina um monte de leis e regulamentações para tratar de diversos temas, dentre eles mudanças do clima, como eles definiram, aprovaram a lei climática que já existia, mas aprovaram uma nova fase, e eles caminham para a neutralidade climática em 2050, da mesma forma como o Brasil propôs, né? A grande questão é alcançar fazer isso. Tem lá o Farm to Fork, né, da fazenda ao garfo, com uma estratégia muito ligada à agricultura, onde eles propõem, por exemplo, reduzir 50% do uso de pesticidas e não dizem como fazer isso. A meta de tornar 25% da União Europeia orgânica, então, na verdade, tem lá a CBAM, né, que é a medida de carbono na fronteira, tem a regulamentação para proibir os produtos com desmatamento, como você falou. Nenhuma dessas regras foi aprovada ainda, tá? Exceto a meta de neutralidade climática e ações para tanto, especialmente em energia, né, que é o problema da União Europeia. E em relação ao desmatamento, eles basicamente definem que seria a partir de 1º de janeiro de 2021, não aceitariam nenhum desmatamento, nem o desmatamento legal, tá? De novo, isso não foi aprovado ainda, mas está avançando. Claro que agora a guerra tira um pouco o pé do acelerador. Agora, o que é curioso dessa medida, e o que preocupa, e aí a Renata talvez possa contribuir muito melhor do que eu, é que uma das regulamentações trata de due diligence, que os importadores teriam que cumprir. E o que eles escrevem lá na proposta de regulamentação é que os importadores vão ter que passar informações georreferenciadas de cada fazenda que produziu o que está sendo importado. Você imagina a complexidade disso, tá? Para ter uma informação sobre o uso da terra.
Então, e aí quando eu escuto isso, para mim, assim, qual é a informação que a gente tem ou que a gente poderá ter de forma bastante consistente em relação ao uso da terra nas fazendas brasileiras? O Gustavo falou no começo, cadastro ambiental rural. Você mesma falou, né, Kellen, da nova fase de avaliação do CAR, os estados evoluindo nisso. Essa semana mesmo, o comitê interministerial da política Regulariza Agro, que foi criado pelo Serviço Florestal recentemente, foi instituído. Acho que, assim, o Brasil tem tudo na mão para mostrar o quão ele é importante, o quão ele é sustentável, o quão ele adota tecnologia e inovação. Qual é o nosso gargalo? Desmatamento. Tá certo. Esse é a nossa pedra no sapato. Muito bem. Eu vou te interromper nesse momento, Rodrigo, só por uma gestão do tempo e para a gente poder cobrir todo esse tema com vocês participando de uma maneira mais ativa, né? Muito legais os seus pontos. Eu vou pedir para o Gustavo licença para eu já fazer o link aqui com a Renata, porque eu acho que casa bem nessa pauta. Renata, como é que está essa questão que o Rodrigo colocou aqui na pauta, né? As demandas vindas do mercado europeu para produtos com origem brasileira. Você que está dentro de uma companhia que atende esse mercado, conta para a gente como é que fica. É interessante, Kellen, porque toda a discussão que a gente tem sobre sustentabilidade agro, a gente acaba voltando para o ponto que é chave para mim, que é a questão do Código Florestal Brasileiro. A gente tem um arcabouço jurídico que nos coloca numa posição de vantagem perante outros países. E a implementação do código coloca o produto brasileiro numa situação ainda melhor. Então, a implementação do código, a validação do CAR, o avanço do PRA, o incentivo aos produtores e o suporte também para que eles restaurem seus déficits de reserva legal e APP, são fundamentais para que os mercados consumidores mais exigentes comecem a olhar para o Brasil de uma forma mais positiva, né? Eu acho que a imagem do agro brasileiro, como você colocou aqui, depende muito do mercado que a gente está falando, né? Então, se a gente estivesse falando dos mercados mais exigentes, né, tá claro que a gente precisa investir mais na questão da rastreabilidade, da inovação, da comunicação e também, principalmente, na questão da implementação do Código Florestal. A gente tem um problema que eu concordo com o Rodrigo, é a questão do desmatamento ilegal. Estudos recentes mostram que a maioria do desmatamento que acontece hoje no Brasil é um desmatamento ilegal. E a gente sabe como resolver esse problema, porque no passado a gente estava avançando nesse tema, né? Então, a partir do momento que a gente melhora nessa questão, eu acho que tudo muda. Nesse relacionamento com os mercados consumidores, inclusive os mais exigentes. A gente vê uma pressão muito forte do mercado europeu para que a gente avance mais rapidamente na questão da rastreabilidade, do compliance, da questão dos direitos humanos também. O que a gente vê pouco é suporte. Então, é muita demanda e pouca vontade e sabedoria para ajudar o país também a progredir de forma mais rápida. Renata, Gustavo, agora eu volto com você para você fechar esse bloco para a gente. Gostaria de saber como que você avalia todas essas questões aqui colocadas com foco em pensar em como está a imagem do agro no exterior. Bom, Kellen, no mundo inteiro tem 3 jeitos de aumentar a produção. Só tem 3 jeitos. Um é aumentar a área cultivada. O Brasil tem como fazer isso, por 2 frentes. Uma é alterar o uso da terra que nós temos com pecuária, principalmente com pastagens, e migrar parte desse uso para a agricultura. E o outro é a alteração do uso da terra por meio da antropização de áreas, ou seja, de desmatamento de áreas para incorporar sistemas de produção. O Brasil pode avançar nessas 2 áreas, mas com responsabilidade, utilizando ferramentas como zoneamento de risco climático, zonamento ecológico e econômico e inteligência territorial estratégica, para que essas áreas que sejam antropizadas ou que sejam migradas da pecuária para a agricultura sejam feitas com o máximo de tecnologia para a otimização dessas áreas. Também dá para aumentar a produção pelo aumento da produtividade das culturas, produtividade de cada uma das culturas agrícolas que nós temos, ou pelo aumento da produtividade do uso da terra, ou seja, utilizar 2, 3 safras por ano para conseguir produzir mais por hectare ano.
todos esses 3 ganhos do Brasil podem e devem ocorrer ao longo do tempo. Por quê? Porque nós temos um cabedal de ciência e um cabedal legal, que é o Código Florestal Brasileiro, que a Renata mencionou muito bem. Ele é a nossa base. O Código Florestal tem que ser respeitado porque ele diz o quanto o produtor rural pode desmatar dentro de uma lei que é a lei mais restritiva do mundo, e o quanto ele não pode desmatar, que ele estaria contra a lei e contra a ciência que delimitou boa parte dessas condicionantes da lei. Então, quando um outro país, ele diz que o Brasil deve ir além da lei, isso deve ser muito bem remunerado. Porque ir além da lei significa que estamos abrindo mão de uma área potencialmente agricultável para fins de preservação. E se o mercado quer isso, ele tem que recompensar muito bem esse produtor. E existem métricas para isso. Você pode levar em consideração o valor patrimonial das terras imobilizadas para esse fim, que hoje o Brasil já tem 3 trilhões de reais em terras imobilizadas pelos produtores rurais em prol da vegetação nativa, e também levar em consideração o custo de oportunidade, o custo de manutenção dessas áreas. Mas tudo isso é um contexto que mostra um cenário de uma imagem do agro brasileiro muito positivo, onde nós temos 30,2% do país utilizado para fins agropecuários, com pastagens, agricultura e silvicultura, e 66% do Brasil dedicado à preservação, proteção e conservação da vegetação nativa. Então, isso é um ativo que nós temos para a nossa imagem, que, segundo todos, é o green card da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, que leva o Brasil a qualquer mesa de negociação com números, mapas e fatos que evocam a sua sustentabilidade e seu compromisso com a preservação do meio ambiente atual e para as gerações vindouras, que esses compromissos são legais e não são retroativos, como o caso da última polêmica com os Estados Unidos. Muito bem. Gente, a conversa passou tão rápido que a gente tem 5 minutos, e aí eu vou ter que dividir entre vocês 3, então é um baita desafio. Vou pedir ajuda de cada um para ser bastante sintético e responder para a nossa audiência o que está aqui escrito, né? Do uso de novas tecnologias à monetização de florestas no Brasil. O pessoal que nos assiste, que preserva, também quer fazer recursos, né? Fazer dinheiro com a preservação, ou seja, monetizar a floresta em pé. Rodrigo, sua palavra final sobre a monetização de florestas e novas tecnologias ligadas à agenda verde. Kellen, a minha palavra final é a seguinte: carbono florestal existe, mas lembrem-se que vai ter um monte de créditos de carbono e um monte de gente querendo vender e querendo comprar. Carbono florestal em áreas pequenas não é um crédito de carbono, pelo volume que eu tenho dentro de uma área pequena de 100, 200 hectares. Carbono florestal exige áreas de 20 mil hectares, 30 mil hectares. A somatória de várias áreas pode começar a talvez desenhar um projeto, certo? Mas aí eu gosto de falar não de mercado de carbono de crédito florestal, eu gosto de dar valor ao carbono associado à floresta dentro da porteira, junto com a trading company, dentro de uma operação de barter, junto com o Sicredi, e não vou vender crédito de carbono florestal, porque não tem tanta demanda assim para um tipo de crédito só. Eu acho que é preciso tomar cuidado com isso. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações. Gustavo, a palavra é sua. Kellen, eu tenho um sonho, começar assim como Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, que seria ver o consumidor, o importador de alimentos do Brasil, fazer uma reflexão e verificar com dados, com a ciência, ele poder mensurar que a soja, se ele vai comprar 1 quilo de soja brasileira, ela não é igual à soja americana, ela não é igual à soja argentina. Que se ele vai comprar 1 quilo de carne brasileira, ela não é como 1 quilo de carne da Austrália. Ela tem a pegada da sustentabilidade dentro das propriedades rurais. O produtor rural brasileiro, ele dedica tempo, recursos, esforços para preservar a vegetação nativa dentro dos seus imóveis. E isso tem que ser recompensado. Se for 1 centavo, é ótimo. Se for 10 centavos, melhor ainda. Se for R$1, perfeito. Mas isso tem que ser valorado, tem que ser valorizado para que o produtor rural brasileiro seja recompensado por esse esforço.
Contem com a Embrapa nessas métricas, nós estamos sempre à disposição. Obrigada a você, Gustavo, obrigada pelo trabalho que a Embrapa também faz pela agricultura do Brasil. Renata, sua palavra final: monetização de floresta, monetização de práticas sustentáveis e as novas tecnologias na agricultura verde. Eu diria duas coisas, Kellen. Primeira coisa, compliance, Código Florestal. O produtor tem que estar em compliance com o Código Florestal. Desmatamento ilegal é inaceitável e cria uma imagem muito ruim para todos os produtores rurais do país, não apenas para quem desmata ilegalmente, né? É algo que acaba manchando a imagem de todo o agro brasileiro. E a segunda coisa, que para mim tem sido muito interessante de ver o mundo todo indo nessa direção, é a questão da agricultura regenerativa. A gente tem muitas oportunidades de fazer uma agricultura de ainda mais baixo carbono, né? A gente pode fazer uma soja de baixo carbono. Eu sei que temos as melhores práticas do mundo, que nosso produto já é um produto diferenciado, mas ainda existe oportunidade para a gente mostrar para o mundo que a gente pode ser ainda mais sustentável. Muito obrigada, agradeço ao Rodrigo Lima, sócio-diretor do Agroícone. Volte sempre, Rodrigo, foi um prazer recebê-lo. Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, da mesma forma, foi uma satisfação, volte mais vezes. Renata Nogueira, gerente de sustentabilidade da Cargill, foi ótimo ouvi-la, volte mais vezes. Passou muito rápido e a gente vai voltar a esse tema em novas oportunidades. Vocês são sempre muito bem-vindos. Até a próxima. E antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho para você. Olá, produtor de cana, como estão os cuidados com o seu canavial? Hoje eu quero te falar sobre uma especialista nos cuidados do campo. Eu falo da Yara, que tem soluções muito eficazes para proporcionar a você uma boa produção. A Yara disponibiliza para você um portfólio completo para a cultura da cana-de-açúcar. São inseticidas, fungicidas, herbicidas, tudo para proteger a produção em todas as fases do cultivo. E hoje eu destaco a solução Maxsan, que tem um poder de outro mundo no combate à cigarrinha. Ele é o único que controla todas as fases desta praga, dando a você muito mais flexibilidade de uso e eficiência em seu manejo. Maxsan tem ação exclusiva com maior efeito de choque e maior residual e uma tecnologia inédita no Brasil. Para saber mais sobre Maxsan ou sobre tudo que a Yara pode solucionar no seu canavial, acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da tela. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos, você já sabe, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.